Boa tarde, irmãos. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Sejam bem-vindos. Bom, hoje a nossa palestra tem caridade, o caminho para a perfeição. Né? Nós escutamos sobre a caridade, falar sobre fazer a caridade, e a maioria das pessoas acreditam que a caridade é só ajudar o outro com algum bem financeiro, né, com alimentação, mas a caridade não é só isso, né? A caridade vai muito além disso. Então, vou começar uma leitura aqui. Quer uma ajuda? Cadê? Ah, é verdade. Desculpa, gente. Minha primeira vez, vamos fazer a oração, né? Alguém aqui quer fazer a oração hoje? Alguém se prontifica? Oi? Pode ser um Pai Nosso. Pode só agradecer a gente, a Deus, por estar aqui hoje. Fica à vontade do que a senhora quiser orar. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre das perseguições espirituais e de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente, me desculpem, que hoje é a minha primeira vez palestrando, então estou um pouquinho nervosa. Vamos lá, vou começar a leitura. Jesus, conversando com seus apóstolos, nos fala acerca da caridade, né? De amar ao próximo, de amar aos nossos inimigos, que é o mais difícil, né? Quem é que tem dificuldade de amar aquele com quem tem uma desavença, com quem não consegue conviver? Alguém aqui tem essa dificuldade? Acredito que a maioria de nós, né? Então, disse Jesus: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Isso está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 44 a 47. Então, Jesus nos pergunta, é muito fácil amar, né, as pessoas que nos amam, que nos fazem bem, mas é difícil amar aquelas pessoas com quem a gente tem dificuldade de conviver. Mas Jesus nos ensina que temos que fazer isso, né? Isso é uma forma de caridade, de amor ao próximo. Então, a caridade também é amar quem não nos ama, é orar pelas pessoas que não nos querem bem, porque essa é a forma que Jesus nos ensinou para chegarmos à perfeição. Jesus nos adverte: seja perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aí eu pergunto, é possível que consigamos alcançar a perfeição ao ponto de sermos igual a Deus? Vocês acham que é possível? Não. Pelo menos agora não. Eu acredito que nós não conseguiríamos chegar à perfeição de Deus. Mas Jesus nos diz que é possível sermos perfeitos, né? Então vamos se aproximar de Jesus, né? Se aproximar de Jesus, é verdade. A caridade. Entre todas as virtudes que o ser humano pode praticar, destaca-se como a principal a da caridade. O termo caridade vem do latim charitas, que pode resultar em dois vocábulos, caridade ou amor. Então a caridade se traduz em amor, né? Amor a todos os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, mostra que há três virtudes teolegais. Teolegais é quando se refere a Deus. A esperança, a fé, a esperança e a caridade. Porém, ele enfatiza que a maior delas é a caridade. Por quê? Porque quando você pratica a caridade, você está afirmando a sua fé em Deus.
Você está afirmando a sua esperança de que um dia você encontrará Deus. Então, a caridade é maior que todas, porque você está vivendo a sua fé, testemunhando aquilo que você acredita e seguindo os passos de Jesus, aquilo que ele ensinou. Anaí, para aproveitar, né, eu estava lendo, né, até o livro que eu peguei agora aqui, é o seguinte: nós já praticamos a caridade, principalmente porque nós estamos num mundo de provas de expiação, quando nós temos um defeito. Vamos supor, eu sou impaciente. E aí, quando você exercita a tua paciência com alguém, ou não ouvir, ou em fazer algo, né, que você vai estar estimulando a ter calma, essa tranquilidade, para ouvir o outro e ajudar o outro de alguma forma, é uma caridade que você está fazendo a ele e a você mesmo, porque você já está exercitando um defeito, vamos dizer assim, Verdade. que você tem. Isso aí. O apóstolo Mateus, traduzindo o discurso de Jesus sobre o juízo final, demonstra que o ser humano, ao fim de sua carreira terrestre, será examinado sobre a prática da caridade, sendo julgado pelas suas boas ou más ações. No discurso, Jesus disse: "Vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste, doente e cuidaste de mim, estive na prisão e foste me visitar." Então, né, logo após os justos, que seremos nós, né, quando chegarmos no reino de Deus, vamos responder a Jesus dizendo: "Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver?" E Jesus responderá: "Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste." O que ele quis dizer? Que todas as nossas ações aqui não deixarão de ser vistas. Todas as nossas ações em relação ao outro, ao próximo. Toda ação boa que a gente faz ao nosso próximo está sendo contabilizada no reino espiritual. E quando a gente chegar no reino espiritual, nós vamos prestar conta, tanto das boas ações, como das más ações. Então eu quero chegar lá, né, e mostrar as minhas boas ações, né? Eu não quero ter que voltar para a Terra tendo que passar tudo de novo, as expiações. Eu quero voltar para cá para ajudar os meus irmãos a evoluir. Então é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que a gente tem que ser melhor todos os dias para os nossos irmãos e não olhar as atitudes daqueles com a gente, né? Se nos fazem mal, se falam mal da gente, né? Se querem o nosso mal, porque eu não tenho que olhar a atitude do outro, eu tenho que olhar a minha atitude. Como eu estou sendo aqui na Terra? O que eu estou fazendo para melhorar? Eu estou fazendo o que Jesus me ensinou? Eu estou vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Quando a gente fala de Jesus, né, eu acho que é fácil, né, a gente falar de Jesus, falar sobre a fé, falar sobre o amor, mas é difícil viver esse amor. É difícil porque nós somos imperfeitos, né? Nós nos aborrecemos, ficamos chateados. Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça todos os dias para podermos alcançar a perfeição, né, que Jesus fala ali no início, né? Sedes perfeito como o vosso Pai Celestial. Então a gente tem que fazer o bem todos os dias, né? Tentar de alguma forma ser melhor, orar, se a gente estiver chateado, orar, colocar o joelho no chão, sentar na nossa cama, falar com Deus, conversar com Deus. Essa é a melhor forma da gente ser perfeito, de tentar, né, chegar à perfeição. A caridade é o puro amor de Cristo, e o amor que Cristo tem pelos filhos dos homens, e que estes devem ter um pelos outros. Então, né, Jesus veio à Terra para nos ensinar o que é o amor, nos mostrar o que é o amor e como viver esse amor, né? Então, Ele quer que a gente viva esse amor compartilhando com os outros. Ele quer que a gente ame o nosso próximo como Ele nos amou. E é o mais elevado, mais nobre e o mais forte tipo de amor. Esse é o que dá mais alegria na alma. Quem aqui, quando faz o bem ao outro, se sente bem? Todo mundo, né? E quem aqui, quando faz o mal, se sente mal? Todo mundo. Seja depois, né? Né? Então não é melhor fazer o bem para sempre se sentir bem? Sempre se sentir
confortável, não tendo aquela sensação ruim de ter feito algo que machucou o próximo, né? De ferir o meu irmão, porque já aconteceu comigo, de eu ter feito, de ter tido uma atitude ruim com um conhecido, e depois eu me senti muito mal pelaquela atitude que eu tive. E eu acho que é pior a gente ter que pedir desculpa depois de ter feito, né? Porque a gente já feriu. Mas, Janaína, só reconhecimento, né? Perceber, né? Porque às vezes, né, a gente não percebia. Mas aí, como é todo um processo, não é? A gente não pode ter, eu sou suspeita, não é todo um processo. Mas o fato da gente perceber, reconhecer isso, né? Nossa, eu tive essa atitude assim, tão grosseira com ele, não tinha necessidade, né? Mas esse reconhecimento já está fazendo parte aí desse progresso espiritual. Sim. Né? Que às vezes um tempo atrás a gente, quer saber, é assim, né? Hoje não, gente, não acredito, isso aí, Deus, você espírita. E de novo, minha filha, mas de novo eu, Senhor, vou levantar, percebi que eu cometi, eu peço desculpas, entendeu? E vamos continuar a nossa caminhada. E evitar fazendo, porque não adianta reconhecer, daqui a pouco fazer de novo. Mas esse é o primeiro passo, o reconhecimento. Só o fato de reconhecer. Não, mas aí você pode reconhecer uma vez, não vai dizer que você não vai, porque nós temos os nossos ímpetos dentro da gente. Isso a gente já traz de outras encarnações, não é? Às vezes é a raiva, é a fora, mas quando você se vê assim, peraí, sou diferente, não. Vou contar um até 10, vou dar mais calma. Então você já vai percebendo isso, é um controle que você vai, né, percebendo, né, até voltar aquilo ali. Por isso que eu estou naquela palestra da Nete Guimarães, que ela fala da nossa faixa vibratória. É a maior parte do tempo que a gente passa. Então, essa maior parte do tempo você passa serena, tranquila, não procurando se aborrecer. Então, quando você tiver esses desfalques, assim, essas coisas, daí você, peraí, aí você vai fazer a faixa, porque é a maior parte do tempo, né? Se você acerta sempre. Não, nós não vamos acertar sempre. Até porque, né, a gente está na carne e aqui a gente é falho. Nós não vamos acertar. Mas é importante reconhecer, é importante vigiar as nossas atitudes, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que estar em constante oração. E a oração sempre vai te deixar bem e vai te impedir de cometer esses erros, né? De agir de uma forma que você não gostaria que agissem com você. Né? Aí vamos lá, continuar. Jesus Cristo é o exemplo perfeito de caridade. Ele sempre andou fazendo o bem, ensinando o Evangelho e demonstrando perna compaixão pelos pobres, aflitos e desesperados. Sua expressão máxima de caridade foi a sua expiação infinita, deixando-nos um legado de amor e sabedoria, nos ensinando a viver de maneira que consigamos alcançar a perfeição. Né? A expiação de Jesus foi bastante turbulenta, né? Ele veio com uma missão, né? Uma missão de nos ensinar o amor, ter que passar por todo aquele martírio, sem reclamar, sem culpar o próximo, sem julgar ninguém, simplesmente amando todos nós, né? Ele só andava com ladrão, prostituta, com pessoas que eram excluídas da sociedade, né? Ele nos ensinou que é essas pessoas que devemos amar, é essas pessoas que nós devemos olhar, é por essas pessoas que devemos orar, né? E no final, ele morreu na cruz para nos ensinar sobre que o amor dele era maior do que tudo. Porque ele morreu por nós, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de todos nós. Que maior prova de amor é essa? Maior prova de caridade, né? Fora que ele foi julgado por nós, né? Nós colocamos ele na cruz, né? E ele continuou nos amando. Então, quer dizer, essa é a maior prova de amor. Continuando. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Né? Jesus deu a vida por nós e ele nos chama de amigos. E ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem não quer ser amigo de Jesus? Todos nós queremos ser amigo de Jesus, né? Ele não nos chama de servo. Nós é que dizemos que somos servos dele. Mas Jesus disse, ele é nosso amigo. Então, a gente tem que aceitar essa amizade e viver o que ele nos ensinou. Não tem dificuldade nisso. Por que praticar a caridade? A prática da
caridade não é só um benefício para quem recebe, mas é principalmente para quem o dá. Quando pratico o bem, sinto-me bem. Quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. Abraham Lincoln, né? Ele citou essa frase e é verdade, né? Todos aqui já responderam: quando fazem o bem, se sentem bem. Quando fazem o mal, se sentem mal. Então essa é a religião que a gente tem que seguir, né? De sempre estar fazendo o bem ao próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina como devemos proceder para sermos homens de bem. O capítulo 17 do Evangelho fala sobre sermos perfeitos, né? Como atingir a perfeição. E seria bom que, a não ser que todos tenham o Evangelho em casa, seria bom vocês darem uma olhadinha, ler, porque isso é um manual, né, de como devemos agir, de como nos tornar perfeito, né, melhorar a cada dia. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil e se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outro em tudo o que queria que fizessem para com ele. Então é isso, né? Ele já está nos ensinando que nós devemos vigiar o nosso pensamento, né? Quando diz, se a gente pergunta, se a gente fez para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente, né? Se questiona, se não negligenciou algum ato que poderia ter feito de ajudar o outro e não fez porque não quis, não quero fazer, né? Porque a gente tem muito disso assim, alguém pede a nossa ajuda e se a gente não gosta muito daquela pessoa, eu não vou ajudar, não quero ajudar aquela pessoa, ela não me ajuda, não faz nada. A caridade, ela não espera nada em troca, não espera gratidão, não espera o retorno daquilo que a gente fez para ela. A gente tem que fazer a caridade por amor puro. Porque a gente quer evoluir, a gente quer ser bom e a gente só ensina o outro a ser bom quando a gente é bom. Não adianta a gente falar para o outro, você tem que ser bom. Não, nós temos que ser bom. O exemplo arrasta. A palavra pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta. Lembre-se, irmãos, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Então, se você estuda, vem para a casa espírita ou vai para uma igreja, enfim, tem todo o entendimento sobre a doutrina, mas você não pratica, a sua fé é morta. Você não está vivendo os ensinamentos de Jesus, você não está vivendo de acordo com o que Jesus ensinou. Então, a gente tem sempre que lembrar, eu estou praticando aquilo que eu estou aprendendo, eu estou vivendo aquilo que está me sendo ensinado. Então a gente tem que ter sempre isso em consciência, né? Fazer o bem, praticar a caridade e tentar ser melhor todos os dias. Gente, como eu gosto de dizer, é o poder do hábito. Você não vai aprender a fazer a caridade hoje, mas é um passinho de cada vez, passinho de bebê. O bebê, quando ele começa antes de começar a andar, ele começa a engatinhar, né? É um processo, ele começa a engatinhar, depois ele vai começar a se manter de pezinho, apoiando nas coisas, ele vai andar apoiando nas coisas, para depois ele começar a caminhar sozinho. Então tudo na nossa vida é um processo. Nós temos que observar se a gente está fazendo por onde esse processo acontecer, se a gente não está deixando nada de lado, se a gente não está escutando a voz do nosso espírito, né? Porque todos nós temos aquela vozinha no interior dizendo pra gente assim, olha, vai por esse caminho aqui não é bom. E muitas das vezes a gente quer silenciar aquela voz, né? A gente sabe que tem muitas influências espirituais, né, que nos fazem deixar de ouvir essa voz, mas a gente tem que escutar, a gente tem que fazer força e lutar contra o mal, porque o mal quer nos abater, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Alguém aqui, quando pensou em fazer caridade, pensou da seguinte maneira assim, eu não tenho condições de ajudar ninguém. Quem aqui já pensou assim? Eu já pensei várias vezes. Eu sempre pensei, eu quero ajudar o próximo, mas eu não tenho condições de ajudar o próximo. Eu não tenho como fazer isso. Eu pensava isso direto.
Deus fala, Albert Einstein, né? Porque essa palavra nem está na Bíblia, eu descobri hoje que essa palavra não está na Bíblia. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Quem falou isso foi Albert Einstein. Eu achava que era uma palavra que estava na Bíblia, mas não era. E isso é verdade. Às vezes a gente fica naquela questão, como eu vou fazer isso? Não tem tempo para isso. A pergunta não é como, é por quê. Quando você tem um porquê forte, você destrava qualquer como. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero ajudar o próximo? Qual é a minha intenção em ajudar o próximo? É essa pergunta que você tem que se fazer. Qual é o benefício que você vai receber com isso? A evolução, né? Atingir a perfeição que todos nós queremos, porque nós não somos deste mundo, né? Nós não pertencemos ao reino da terra, nós pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então a gente tem que atingir a evolução espiritual. E a única maneira de atingir a evolução espiritual é praticando a caridade, né? Então, não existe dificuldade. Você pode não ter recursos financeiros para ajudar o teu próximo, mas você tem uma palavra, você tem o seu tempo, né? Geralmente quem tem muito dinheiro diz, eu não tenho tempo. E quem tem tempo não tem o dinheiro. Então, quem não tem o dinheiro se junta com quem não tem o tempo e fala, vamos ajudar o próximo? É dessa maneira que a gente consegue praticar a caridade. Então, irmãos, não existe dificuldade em praticar a caridade. E a caridade, ela é benéfica para nós mesmos. A gente já está beneficiando o outro, mas não, nós estamos beneficiando a nós mesmos. A nossa evolução espiritual. Janaína? Sim. Bom, pode? Imperativo não tem como. Ó, linda seu bebê, demoraram tanto a vir aqui que meu cabelo cresceu. E ela tá com medo danado do neto branco. Gente, olha só. Achando que é médico, tá achando que é médico. Isso aí. Teve uma criança também que tava assim, que tava chorando. Semana passada, Vai mexer comigo. Tá com trauma de médico. Gente, eu vou ficar aqui porque professor é fogo, né? Professor de ver plateia, né? Bom, na minha casa, acho que foi anteontem. Foi lá um casal, né? E eu não ia nem atender. Eu falei, gente, eu tô ocupada aqui estudando, aí tô boa. Não tá assistindo a campainha, eu vou lá ver. E era um casal assim, né? Ele aparência bem humilde, né? E eles já chegaram assim, né? O moço falou, senhora, desculpa incomodar. Mas a senhora não teria algo aí, não, pra me dar de comer, que sabe? Aí, gente, mas você via que era uma pessoa assim boa. Ele e a esposa dele, né? Eu ia falar, às vezes você não faz a caridade, mas bate na sua porta. E aí o que você vai fazer? Lembra da Bela e a Fera? Que o príncipe foi lá atender, né? Aquela senhora, né? Que era mendiga, que era uma fada. Não é? E o que ele fez? Como é que tratou aquela fada? Não é? Então, às vezes, vai na sua casa, bate a sua porta, o que você vai fazer? E aí, conversando com eles, parece que a casa pegou fogo, isso era pédica. Eles estão morando no Belfor Roxo, né? De favor. E aí eu peguei, né? Agora eu faço minhas compras assim. É 1 quilo de cada coisa, porque quase não para em casa. Então eu compro 1 quilo de cada coisa e deixo lá no armário. Aí eu abri o armário para ali. E, gente, aí eu vi, só tem 1 quilo de arroz, só tem 1 quilo de macarrão, 1 quilo de farinha. Aí eu pensei, quer saber? Deus está me proporcionando, está me ajudando, porque eu tenho meu trabalho. E se eu tenho meu trabalho, é para poder ajudar, é para poder dividir o que eu tenho. Porque eu sei que ele vai me proporcionar muito mais coisa. Porque simplesmente a vida só tem 50 coisa aqui, não importa. Aí, quer saber, vou dar, peguei 2 latas de sardinha, peguei a salsicha que eu estava lá no freezer, né? Aí, senhora, eu fiquei emocionada, não sei o quê. Então você via que era uma pessoa boa. Mas o melhor do que isso, que é aquele negócio, se eu pudesse fazer muito mais, eu faria. Que é um emprego que ele está precisando. Não é esse apoio, porque receber isso para ele, às vezes é até uma obrigação pedir. Então, se eu pudesse oferecer um emprego, que é mais dignidade, você está entendendo? Porque ele falou, eu tenho uma profissão, senhora, eu sou pintor. Mas eu perdi tudo no incêndio que morar aqui. Eu tinha meu carrinho, eu tinha uma vida. E aí eu conversando, né, como todo bom espírito, adora conversar, né? Meu Senhor, a gente tem esses tempos, esses momentos ruins, e como que a gente vai passar na nossa vida? Mas o que eu quero falar é que se a gente tem essa oportunidade, se vocês têm seu trabalho, né? E se você
tem o seu carro, tem uma coisa, sabe? Então, divida isso. Divida para multiplicar. Porque não é à toa que você tem essas condições. E tem gente que acha que foi mérito ser o único que chegou onde chegou. E não é. Porque chegou onde chegou, porque Deus permitiu e abriu as portas para você. Mas o que você vai fazer quando você está lá no alto? E aí? Então eu vejo desse jeito. Eu não estou fazendo isso para continuar empregada, não. A gente faz de coração, porque a gente se sente, sabe, uma alegria tão grande, uma alegria tão grande dentro da gente, de ver a outra pessoa sorrindo. E aí o meu filho mais velho, né, graças a Deus, ele falou que o seu filho é um anjo, porque a senhora não estava, ele também ajudou, aí meu filho deu um dinheirinho. Olha só, não é muito não, mas aí ele está mandando para você esse dinheiro. Aí ele parecia que ia desmaiar, o homem. Moça, muito obrigada. Eu fiquei até arrepiada, ficou mesmo, estava todo cheio de os cabelos dentro em pé, assim, tudo. Fiquei até arrepiada, ou seja, estava precisando. Então, às vezes, você não vai, mas vem à sua porta. E aí, o que você vai fazer? Então, a gente precisa pensar nisso e agradecer. Entendeu? Se eu tenho o que eu tenho, se eu cheguei onde cheguei, não sozinha. Porque Deus assim permitiu. Ele tem um motivo, né? Acho que é isso. A caridade. Graças a Deus. Caridade é o amor em movimento, tá? Bom, como a nossa irmã Isabel falou, né? Nós chegamos onde chegamos, porque tivemos primeiramente a ajuda de Deus. E a ajuda dos irmãos também, de outras pessoas que entraram no nosso caminho. Eu falo isso por mim, né? Quando eu era criança, eu vivi uma vida de privações. Não vou dizer que eu não tinha nada, mas eu vivi muitas privações. E ao decorrer da minha vida, eu fui sendo ajudada por muitas pessoas. Sabe? Pessoas que entraram na vida, maioria mulheres, que me tratavam como filha. Então eu tive a ajuda de muitas pessoas. Então assim, a gente não pode achar que nós somos independentes, que eu faço tudo sozinho, que eu não dependo de ninguém. Nós dependemos do motorista que dirige o ônibus para nos levar para onde a gente quer. Nós dependemos das pessoas que fabricam o nosso sabonete para a gente tomar banho. Nós precisamos dos lixeiros que recolhem o lixo nas nossas ruas para que não entre lixo na nossa casa. Nós precisamos do outro. Nós não somos independentes, eu faço coisas, não somos. Nós precisamos do próximo. Então, quanto mais rápido a gente entender isso, entender que a gente vive numa sociedade que nós todos somos irmãos e todos somos filhos de Deus, né? Porque Deus não faz nascer o sol só para mim que sou boazinha, né? Deus faz nascer o sol para aquele cara que matou alguém, né? Aquela pessoa que fez uma outra. Ele faz o sol nascer para todos. Ele não escolhe para quem ele vai fazer o sol nascer. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que fazer o bem para todo mundo, independente de quem a pessoa seja, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E principalmente nós temos que fazer dentro da nossa casa, porque é muito mais fácil a gente fazer para onde a gente não conhece do que dentro do nosso próprio lar. Porque a nossa maior dificuldade, eu acredito que da maioria hoje, é fazer a caridade dentro da própria casa. Então, a sua casa tem que ser o espelho para tudo, tem que ser o reflexo para tudo. Você tem que começar dentro do seu lar a tratar bem os seus filhos, os seus pais, o seu marido, a sua esposa. Tá? É dentro do nosso lar que a gente começa a praticar o bem. Aqui, ó, uma fala de Emmanuel. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Todos querem ir para o reino de Deus. Né? Todos nós queremos encontrar, queremos ver a Deus. Mas para isso nós precisamos chegar à perfeição, atingir a perfeição que Jesus nos pediu que atingíssemos. E só podemos fazer isso com a caridade. A caridade é o único meio de chegar à perfeição. Não existe outra maneira. Fora da caridade não há salvação. Eu quero passar um videozinho para vocês que eu estava assistindo outro dia no Facebook e mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente... Sim. Se quiserem comentar alguma coisa aí, pode comentar.
Estava no outro computador, aí eu mudei o computador. Não... Tá sem internet. Calma aí. Não vou conseguir. Não, gente, deixa. A caridade é dentro de casa. Oi? Você fechou bem dizendo que a caridade começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa. Então, gente, infelizmente eu não vou conseguir passar o vídeo, mas depois eu coloco no grupo lá do estudo para quem participar, tá? Vou colocar no grupo para vocês poderem assistir. Então é isso, gente. Eu termino minha palestra aqui. Agradeço a presença de todo mundo e a paciência. Muito obrigada. Oi? Passou o nervoso? Passou. Deixa ela. Nervoso faz parte. Gente, só